Será que existe vida fora da Terra? Com certeza, em algum momento da sua vida você já fez essa pergunta. Hoje em dia, os temas relacionados à ufologia estão presentes em vários cantos da internet e grupos de redes sociais. Diversos casos que relatam desde avistamento de luzes no céu até o contato com seres de outros planetas recheiam a casuística do tema. Neste episódio de Serialcast Mistério, eu separei para vocês um caso muito intrigante ocorrido aqui no Brasil no fim dos anos 60, o caso Tiago Machado. Ainda eram as primeiras horas da manhã do dia 6 de fevereiro de 1969, quando Tiago Machado, um jovem vendedor de uvas, ainda dormia. Sua casa ficava no bairro Pinheiro, na cidade de Pirassununga, interior do estado de São Paulo. O sono do jovem foi interrompido por volta das 7 horas da manhã, quando foi sacudido insistentemente por sua mãe. Ainda aturdido e assustado pela forma com que foi acordado, o Tiago perguntou à sua mãe a razão de ser acordado tão cedo e a resposta não poderia ser mais confusa. Segundo a mãe dele, haviam várias pessoas do bairro na rua olhando para um disco voador. Tiago então lembrou-se da base da Força Aérea Brasileira, que ficava a cerca de 12 quilômetros da sua casa, e rapidamente associou o fato a um possível helicóptero ou até mesmo um avião mais moderno. Entretanto, a curiosidade do Tiago falou mais alto e ele levantou-se da cama em um pulo e saiu em direção à rua. Ao chegar lá fora, para espanto do Tiago, realmente havia um objeto voador não identificado pairando sobre o seu bairro. Segundo ele, o objeto era prateado e bonito, e o seu formato era como se fosse um prato em cima do outro, a figura clássica de um disco voador. Haviam mais de 60 pessoas admirando aquele objeto, e ele então, munido de um binóculo, chamou alguém para ir junto com ele em direção ao objeto. E diante da negativa de todos, ele resolveu ir sozinho, mas no meio do caminho ele sentiu medo, e então recrutou um guarda de uma fazenda próxima chamada Sr. Francisco. Armado com um pedaço de pau, o Sr. Francisco e o Tiago passaram a procurar pelo objeto. E em certo momento, os dois resolveram se separar, e foi nesse momento que o Tiago avistou o objeto a mais ou menos 15 metros de distância. Ele então ficou observando o objeto por cerca de 3 minutos, quando de repente uma espécie de escotilha abriu-se no topo e de lá saíram 2 seres, algo que o Tiago nunca havia visto em sua vida. Eram 2 seres pequenos com cerca de 1,5 metro de altura e saíram flutuando de dentro da nave. Segundo as palavras do próprio Tiago Machado, os seres, apesar de pequenos, eram corpulentos e vestiam uma espécie de macacão prateado colado ao corpo. E nas articulações dos braços e das pernas, o tecido era sanfonado. Eles tinham 4 dedos e o polegar era quase no meio do antebraço. Tiago perguntou então de qual direção eles haviam vindo, se era do norte, do sul, do leste ou do oeste. E então, em resposta ao questionamento dele, os seres apenas fizeram um gesto com as mãos, algo que o Tiago não conseguiu entender. E aí, diante da impossibilidade de contato, Tiago passou a sentir medo e prestou atenção na face dos seres, que embora estivesse usando capacetes, dava para ver que era marcada por várias cicatrizes. Havia ainda um tubo no capacete deles como uma espécie de respirador, que era por onde as vozes deles saíram. Segundo o Tiago, eles tinham uma voz grossa e falavam algumas palavras em um idioma estranho que ele não pôde identificar. O medo foi tomando conta do Tiago e, segundo ele, em situações como essa, ele, que era fumante, sentiu uma grande necessidade de fumar um cigarro para se acalmar. Ele carregava um maço de cigarros da marca Quente no bolso da sua camisa, então ele pegou um maço de cigarro e, ao acender o primeiro cigarro e soltar a fumaça, ele notou que os seres passaram a olhar para ele com curiosidade. Então, ele perguntou se os seres fumavam e ofereceu um cigarro a eles, jogando um maço de cigarros no chão em direção aos seres. Neste momento, um dos seres abriu uma de suas mãos e, inexplicavelmente, o maço flutuou até a sua mão e então ele o colocou em sua perna e o maço de cigarros desapareceu. Ao ver essa cena um tanto estranha, o medo tomou conta do Tiago, que notou que os seres agora caminhavam em sua direção. Temendo ser levado por eles, Tiago tirou o binóculo que estava em seu pescoço e o deixou no chão, a fim de que as pessoas soubessem que ele esteve ali e que foi levado. E nesse momento, os seres se assustaram com essa atitude do Tiago e recuaram.
Ele então abaixou-se novamente para pegar o binóculo. O Thiago pediu para que eles deixassem algo como prova para mostrar para as pessoas que eles realmente estiveram ali. E nesse momento, os moradores do bairro Pinheiro começaram a se aproximar. Alguns carregavam pedaços de pau, outros carregavam pedras. Então os seres recuaram e voltaram para a nave. Um dos seres colocou-se meio corpo para fora da escotilha portando um artefato que, segundo o Thiago, se assemelhava muito a um maçarico, como uma espécie de manivela. E de posse desse artefato, um dos seres disparou um raio laser em sua direção, atingindo o Thiago diretamente na perna direita. Ao ser atingido, o Thiago ficou paralisado, e então a nave zarpou rapidamente em direção a uma fazenda próxima do local, chamada Nova Aliança. O Thiago caiu no chão e foi socorrido pelos moradores que chegavam no local. Essa visita dos seres deixou marcas. Além da marca na coxa do Thiago Machado, no local do pouso do objeto voador não identificado também ficaram 3 marcas do tripé da suposta nave. Esse caso chamou muito a atenção dos militares da aeronáutica, que prontamente chegaram ao local, liderados pelo Major Gilberto Zani de Mello, coordenador do Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados da 4ª Zona Aérea da FAB. Essa repartição da aeronáutica brasileira ficou conhecida como o Projeto Cioane. Os militares fizeram buscas e investigações pelo local, inclusive ocorreu um fato curioso durante essas investigações. A hélice de um helicóptero que estava no local acabou se soltando na hora em que estava decolando para fazer as buscas pelo tal objeto. O Thiago Machado foi socorrido por um amigo e levado até a Santa Casa de Pirassununga, onde foi atendido pelo médico Henrique Reis, que se negou a atendê-lo depois de saber o motivo dele estar ali. Segundo o médico, o Thiago Machado era um caso de psiquiatria e não da medicina geral. Ele disse que não havia nada de errado com ele e o mandou de volta para casa. De volta à sua residência, o Thiago foi visitado por militares do alto escalão da FAB, que ao saberem da negativa do médico em atender ele, mandaram buscar o doutor na Santa Casa e então ele foi finalmente atendido. Ele recebeu algumas injeções, mas alguns sintomas como a sudorese continuaram. Então, eles decidiram levar o Thiago até a base da Força Aérea em Pirassununga, de onde ele foi levado de avião até o Rio de Janeiro. E lá, ele recebeu um tratamento de acupuntura e passou a melhorar o seu estado de saúde. Já de volta a São Paulo, ele ficou hospedado em um hotel pago pela FAB, até que o caso fosse esquecido pelos jornalistas que estavam assediando ele atrás de algumas declarações. E então, depois ele foi levado novamente para Pirassununga. O já falecido ufólogo Claudir Covo, um dos maiores investigadores do fenômeno na época, colheu o relato de vários moradores do bairro em que o Thiago morava, e todos eles confirmaram o relato do Thiago, inclusive viram as marcas deixadas no chão pelo objeto. Mas o caso do Thiago Machado não termina por aí. Em uma certa noite do ano de 1972, um táxi parou em frente à casa do Thiago e dele desceu uma mulher loira com roupas bem humildes. Ela entrou na casa dele enquanto o táxi aguardava do lado de fora. A mulher loira então disse para a mãe dele que gostaria de falar com o Thiago, e assim que ele apareceu e notou que não conhecia a mulher, ele perguntou quem era ela. A mulher então disse apenas que ela era do disco voador. O Thiago entrou em pânico e pensou até em deter a mulher em sua casa e chamar a polícia. Mas ao perceber o nervosismo do Thiago, a mulher retornou ao táxi dizendo que voltaria no dia 2, o mês do qual ele não se lembra, por volta das 14h30. Após esse episódio, o Thiago, acompanhado da sua mãe e de um sobrinho, foi até a rodoviária da cidade para perguntar ao taxista quem era aquela misteriosa mulher. Entretanto, o taxista negou que havia estado na casa do Thiago levando essa passageira, mas os seus amigos taxistas que trabalhavam no mesmo ponto que ele confirmaram que viram ele pegando essa passageira. Tempos depois, houve um segundo encontro do Thiago com a misteriosa mulher. Segundo o relato dele, ele viajava em um trem em São Paulo exatamente às 14h30, quando a mulher apareceu no trem e veio em direção a ele para conversar com ele. Ele pensou em segurar ela, mas ela deu apenas 3 passos na direção dele e misteriosamente desapareceu. Esse foi o último contato do Thiago Machado com a misteriosa mulher até o seu falecimento em 9 de maio de 2020, aos 70 anos, na cidade de Santo André, onde ele foi sepultado.
Então esse foi o misterioso caso do Thiago Machado. Eu espero que você tenha gostado. Caso você tenha curtido, deixe seu like que ajuda muito o canal. Caso você ainda não seja inscrito no canal, por favor se inscreva e assista aos outros vídeos também. Eu vou ficando por aqui e agradeço a sua audiência e te vejo no próximo vídeo aqui no canal Serialcast.